Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer uma visitinha à nossa loja virtual, a lojassombrada.com.br. Fechou? Combinado? Então, beleza, te vejo na Loja Assombrada. Bora começar com essa coletânea? Então, o primeiro relato é este daqui. Lembrando que todos os nomes estão trocados, beleza? Primeiro relato: o sapo com a boca costurada. Vixe, tadinho. Olá, queridos assombrados, Ana e Matheus. Segue mais um relato da minha hoje estrelinha avó Dalva. Ah, mais um relato da avó Dalva aqui, ó. Então, é a avó Dalva contando. Vou falar hoje do meu irmão Manuel. Manuel tinha, nessa época, uns 15 anos. Sempre amou os animais. Até insetos ele não matava, ele tinha dó. Pois atrás da nossa casa tinha um riozinho que lavávamos roupas e até tomávamos banho ali. Tempo bom aquele, eu era feliz e não sabia. Certa manhã, Manuel me aparece com um sapo. Mas pensa num sapo gordo, tudo esquisito. Ele estava mais era inchado, coitado. Minha mãe viu o sapo e logo falou: Manuel, joga esse bicho fora, eu tô mandando. Manuel, teimoso que era, disse que ia pôr de volta na água. Só que não, né? Manuel nos chamou e nos pediu para ajudar a levar o sapo, pois o bicho era pura lama. Pediu para ajudar a lavar o sapo, porque o bicho era pura lama. Só dava para ver os seus olhos ali. Eu não quis ajudar, eu fiquei com nojo. Mas Manuel, teimoso como era, me convenceu. Gente de Deus, o sapo era enorme, dava para rolar ele de um lado para o outro de tão gordo. Assim pensávamos, né? Até que achei estranho o sapo não emitir nenhum barulho. Porque nós conhecíamos o barulho de sapo, né? Pois bem, lavamos ele. E quando eu olho para a boca do bicho, Jesus Cristo, a boca dele estava costurada com uma espécie de linha preta. Nos assustamos na hora. Chamei meu pai, né? Que sempre nos ajudava e até escondia as nossas artes da nossa mãe. Meu pai olhou e disse: Ô fia, isso aqui é macumba das braba. E Manuel falou: Ô pai, o bicho vai morrer. E meu pai disse: filho, a gente não pode. E se isso pegar em nós? E Manuel falou: Por favor, pai, tenha piedade do bicho. E aí o pai disse: Jesus que me ajude. Nessa hora eu fiquei ali olhando meu irmão fazendo carinho no sapo e esperando o que o meu pai ia fazer. Pois bem, meu pai veio com um alicate nas mãos e logo foi dizendo: Vocês comecem a rezar para isso não pegar aqui em nós, hein? Meu pai pegou um pano velho e segurou o sapo, que depois de limpo dava para ver o sofrimento do bicho, coitado. Então ele começou a cortar aquela linha que mais parecia um arame. Quanto mais ele cortava, a boca do bicho ia sangrando, dava dó. Quando meu pai conseguiu cortar aquilo tudo, ouvimos um barulho que mais parecia um grito preso, credo em cruz. Foi saindo muita água da boca do bicho. E Manuel foi vendo que o sapo estava definhando. Isso mesmo, gente, parecia um balão esvaziando. Então meu pai, com muito cuidado, foi abrindo a boca do sapo. E qual foi a nossa surpresa? Tinha um bolo de cabelo, tudo enrolado dentro de um saco plástico. Meu pai ia abrindo e pedindo a Deus misericórdia. Quando ele conseguiu desenrolar aquilo tudo, tinha o nome de uma família inteira escrita em um pedaço de papel. Nós ficamos chocados. Nós conhecíamos a família. Até criança tinha ali o nome. Até das crianças tinha o nome ali na boca do sapo. Misericórdia. Então meu pai se ajoelhou na frente daquelas coisas que estavam na boca do bicho e disse: Senhor Jesus, tenha piedade dessa família e de nós, que o que foi feito aqui seja desfeito. Em teu santo nome, amém. E ele continuou: E aí, mais um pedido, meu Jesus Cristinho, tenha misericórdia de quem fez isso também.
Logo após as palavras do meu pai, o sapo... Cadê? Logo após as palavras do meu pai, o sapo começou a fazer os seus barulhos e queimamos toda aquela porcaria. Para finalizar, sabíamos quem era a família. Meu pai, no outro dia, foi assuntar pelas bandas lá. Muito discreto, e ficou sabendo que a filha do seu Antônio, um fazendeiro, estava desenganada fazia dias. Mas naquela noite anterior, a menina começou a melhorar. Meu pai subiu em sua mula e, chegando em casa, nos contou tudo e disse assim: meu filho, acho que Deus colocou o sapo aqui em casa, porque graças a Deus nós ajudamos uma família. E o sapo, Manuel o adotou e ainda colocou um nome nele. Essa história ficou apenas entre o meu pai, Manuel e eu. E passou. Até esquecemos do acontecido. Quando já tinha se passado um mês, mais ou menos, ficamos sabendo que Madalena, famosa por ser dona de um bordel, tinha morrido. Isso mesmo, morreu com 37 anos de idade, com o corpo coberto de feridas. Já sabíamos, né? Pois ela tinha fama de cobrar de seus clientes de formas... Ela tinha fama de cobrar de seus clientes de formas tais como fazer trabalhos, entre outras coisas. Ou até mesmo se ela quisesse desfazer uma família, ela fazia trabalhos. Ou quando acontecia dela se apaixonar pelo indivíduo infiel, e é claro, quem pagava era a família. Então no mínimo o fazendeiro foi no bordel, ela queria o fazendeiro para ela e queria destruir toda a família. Nós deixamos essa história para lá. Meu pai nos fez jurar por tudo que era santo. E foi assim. Sem querer, ajudamos, com a ajuda de Deus, a salvar uma criança. E como eu sempre digo, você pode até fazer maldade, mas um dia a justiça de Deus te cobra. Nunca pense em fazer amarrações, trabalhos, porque nada dá certo. E tudo que vai, volta. E o preço, às vezes, pode custar a sua vida. Ou até mais. Bom, Nossa, ainda bem, olha só que o menino pegou o sapo e ajudou, porque... Ai, como tem coragem, gente do céu. Próximo relato. Uma cabeça ao meu lado, e é uma moça que nos conta. Olá, me chamo fulana, tenho 21 anos, sou casada, e o relato que vou contar para vocês aconteceu comigo no interior da minha cidade natal, no Maranhão. Como de costume, eu sempre ia passar as férias na casa do meu avô, junto com a minha mãe e com a minha irmã. Geralmente ia os meus primos também e passávamos o mês todo por lá. Na época eu tinha 9 anos de idade. Gostava de correr no mato, na rua, ficar contando histórias de terror à noite, na porta de casa. Mas naquele dia foi diferente. Já era por volta das 11 da noite e estava tendo uma festa na praça da cidade. E os meus tios e as minhas tias, e também os meus avós, estavam lá. Eu, minha mãe, minha irmã e meu sobrinho ficamos em casa, até porque minha mãe ficou responsável por cuidar da gente. Naquela noite estávamos dormindo todos no mesmo quarto, minha mãe numa rede e eu e minha irmã e o meu sobrinho numa cama de casal. Minha irmã já estava dormindo junto com o meu sobrinho e eu estava conversando com a minha mãe sobre alguma coisa. E o som da festa estava dando para escutar lá do nosso quarto. Nós estávamos rindo de algum assunto. Quando eu estico meu braço para o lado direito da cama, no ato de espreguiçar, e sinto uma cabeça muito cabeluda do meu lado. Detalhe, eu estava dormindo ao contrário da minha irmã. Ou seja, o lado onde se põe a cabeça, normalmente eu estava pondo os meus pés. E a minha cabeça estava para o lado onde estavam os pés da minha irmã. Não tinha como ser a cabeça da minha irmã, até porque ela estava dormindo encolhida. E o meu sobrinho tinha apenas 1 aninho, não tinha tanto cabelo assim. Então, num ato de refletir o que era aquilo, ou para ver o que era aquilo, eu acho, né? Eu apertei aquela cabeça e percebi que não era uma cabeça normal. Parecia muito com a cabeça de um cachorro, de um poodle, não sei, meio deformada. Logo eu tirei a mão e falei: mãe, tem uma cabeça estranha aqui do meu lado.
Logo após eu falar essa frase, um vulto enorme subiu sobre a parede e sumiu. Eu e minha mãe, desesperadas, ligamos a luz e fomos até a cozinha pegar uma lamparina para deixar no quarto acesa, pois não queríamos mais dormir no escuro. Desde aquele dia eu não durmo mais no escuro total. Eu sempre deixo uma luzinha ligada ou algo que possa iluminar um pouquinho ali ou refletir um pouquinho de luz. Eu sou evangélica e naquela época minha mãe falou que podia ser o diabo querendo nos assustar. Depois disso eu vi muitas coisas que eu vou mandar aqui depois. Eu oro sempre antes de dormir e graças a Deus nunca mais aconteceu. Acredito que Jesus está me guardando contra essas perturbações. Gente, o que será que era aquilo? Ai, que agonia, credo. Hein? Alguém já passou por algo assim? Manda um relato pra gente. Próxima história. Sobrenatural, porém singelo. É uma moça que nos conta. É algo sobrenatural, mas é singelo. Olá, Ana, aqui é a dona fulana, de sempre. No ano de 2019, numa quarta-feira do início do mês de fevereiro, recebo uma ligação desesperada da minha mãe, dizendo que o meu pai estava passando muito mal e que dizia a ela que queria morrer no meu colo. Misericórdia! Eu peguei minha motoquinha e corri até a casa deles. Chegando lá, a cena era assustadora. Meu pai mal falava e entre as palavras pedia por socorro. O meu pai, antes de se converter, junto com a minha mãe, ele foi um homem de convivência muito difícil, digamos assim. Bom, fiquei segurando ele enquanto ele pedia aos berros para que chamassem a ambulância, pois ele estava com a glicose muito baixa, ele era diabético e foi levado ao hospital de madrugada, mas o mandaram para casa de volta. Uma semana depois, já há 3 dias em coma, meu pai veio a falecer. Foi velado ou guardado no salão da igreja. Participei do cortejo, apesar de não ser dessa religião, mas eu respeito muito. Enfim, foi muito doloroso, mas passou. Eu sempre sonhei com meu pai, mas eu não conseguia, nesse sonho, saber se ele estava bem. Nesse mesmo ano, a minha filha engravidou. Teve dificuldades no parto, filho prematuro, ficou na neonatal e minha filha, ainda na dieta, pegou Covid. Mas no final de tantas turbulências, deu tudo certo. Hoje meu neto tem 1 ano e meio, menino, ativo e encantador. O sobrenatural é curto, mas arrepiou dos pés à cabeça. Por ironia do destino, esse ano eu me mudei para um apartamento. A sacada do meu quarto fica bem em frente à igreja onde aconteceu o velório do meu pai. Eu detesto a minha sacada, mas enfim. Certo dia, a minha filha deixou o meu netinho comigo e ele insistia em ir nessa bendita sacada. Até que eu decidi ficar ali um pouquinho com ele. Ele estava brincando no chão com seus brinquedos, lembrando, assombrados, que o meu neto nasceu no final do ano. Meu pai não o conheceu. Quando, em um ímpeto, ele largou tudo o que fazia, foi até a grade da sacada, apoiou sua mãozinha esquerda para se segurar na grade, olhou para a igreja, acredito que para a porta, e com a mãozinha direita erguida e balançando num aceno lúdico, ele disse essas palavras: "Tchau, vovô!" Lembrando que não era horário ali de reunião e que não havia ninguém lá no local. Gente, eu me arrepiei toda, eu caí em prantos, abracei o meu neto e agradeci a Deus, pois queria muito saber se o meu pai estava bem, e acredito que tenha sido uma resposta. Bem, assombrados, esse foi o meu relato. Um beijo para você, muito obrigada. Então, ele estava lá no mesmo local, vamos dizer que ele foi velado, e foi de lá, né, que ele deu um aceno, provavelmente para o neto. Interessante. Então parece que tá tudo bem, né? Próximo relato. Seria uma histeria coletiva? É uma moça que nos conta. Esse é mais um dos relatos vividos por meu amado pai. Como mencionado antes, o meu pai morava nesse mesmo bairro que eu quando era criança.
é da mesma moça? Não sei se o relato é da mesma moça. Ou aqui é de um outro relato que essa moça contou, enfim. Meu pai morava no mesmo bairro que eu quando ele era criança, eu acho. E viveu aqui por bons anos, até meu avô comprar um terreno em uma pequena cidade. Porém, mesmo após a compra desse terreno, vovó vinha visitar a dona Irene regularmente. Era comum que viessem pela manhã e fossem embora à tardezinha. Porém, em um dia qualquer, vovó e dona Irene se perderam na prosa e vovó não percebeu o tempo passar. Quando se deu conta, já era quase 8 da noite. Chamou meu tio e meu pai, que a acompanharam naquele dia para ir embora. Foram conversando, sempre com cuidado, porque apesar de ainda não ter muito movimento de carros, era comum ter animais pela estrada e tal. E quando se deram conta, já estavam na entrada da cidade. Antigamente, a entrada da cidade era apenas a estrada aberta entre uma montanha, ficando assim um barranco alto pelos dois lados. Vovó e seus filhos se encontravam no meio desse corte, vamos dizer assim, quando ao longe ouviram um trotar de cavalos. Minha avó, que estava em frente com a lamparina, pediu aos filhos que viessem para o canto da rua, já que um deles estava numa bicicletinha. Assim fizeram, e os trotes estavam cada vez mais próximos. Quando chegou exatamente atrás deles, eles pararam para dar passagem para aqueles cavalos, né? Quando não for... E qual não foi a surpresa ao perceberem que não havia nada além do barulho ali. Vovó se arrepiou toda e mandou os filhos correrem, que aquilo não era coisa boa, não. E terminaram o percurso correndo, com aquele cavalo atrás deles a todo momento, como se quisesse pegá-los. E assim que chegaram em casa, a vovó trancou todas as portas e o barulho simplesmente cessou. Ainda correram para a porta de vidro que dava para a rua, mas não viram nada. Minha avó rezou e pediu que fizessem o mesmo. E nunca mais voltou para casa tarde da noite. Já ouvi histórias assim, né, de barulho de cavalo ou coisa assim, que não tem nada a ver. O barulho passa pela pessoa, ou uma carroça passa e você não vê nada, é só o barulho. Será de outra dimensão? Ou também, às vezes, eu penso se não era uma forma de apressá-los, porque poderia ter outro tipo de perigo na rua aquela hora da noite para uma mulher e crianças. Então foi uma forma de falar: vamos rápido para casa, porque senão é perigoso, não é? Sei lá. Próximo relato: sonho premonitório ou só coincidência? É uma moça que nos conta também. Oi, Ana, aqui é a fulana. Em fevereiro de 2020, eu tive que iniciar tive que iniciar a cadeira de estágio da faculdade e graças a Deus havia conseguido um emprego antes do início do semestre em uma empresa de confecção de estamparia para tecido. Lá eu trabalhava como ilustradora e tinha 5 colegas designers. Todos eram maravilhosos e super engraçados. Eu amava trabalhar lá por conta disso, já que os chefes eram horríveis. Um desses colegas era o mais velho de nós e foi o que acompanhou um pouco da minha entrevista de emprego. Era um homem que aparentava simplicidade e muita inteligência. Um profissional excelente e que me incentivava muito. Porém, a pandemia chegou no Brasil e aos poucos os lugares foram fechando. Não foi diferente para a empresa que eu estagiava. As semanas foram passando e víamos menos pessoas circulando pela fábrica. Pois é, estavam demitindo aos poucos e gerando um pânico entre os funcionários, já que nunca sabíamos quem seria o próximo. Mas antes mesmo de chegar abril, a empresa fechou. Passou 2020 e chegamos em 2021. Estava louca atrás de um emprego, mas não conseguia nada. Estava bem difícil. Mas Deus nunca me abandona e logo que chegou março recebi um telefonema. Era uma mulher. A mesma dizia que a chefe dela estava louca atrás de mim, pois amou o meu trabalho.
Eu, obviamente, fiquei confusa, me perguntando quem seria essa mulher, né? Ela dizia que precisavam de uma ilustradora urgente na empresa e me queriam dentro da equipe. Fiquei morta de feliz e na semana seguinte fui para a entrevista. Para minha surpresa, eram os mesmos chefes da outra que eu estagiava. Eles haviam aberto outra empresa com o mesmo segmento. Só mudaram o nome e o local, porém a essência ruim continuava lá. Outra surpresa que tive foi ver um dos meus antigos colegas na empresa também. Ele logo me atualizou como os outros estavam e eu fiquei contente por eles. Não eram meus amigos, mas eram pessoas maravilhosas e eu desejava que tudo desse certo para eles. Passado algumas semanas na empresa, em uma rotina super cansativa, chegava na empresa às 7h40 da manhã e chegava em casa às 6 da tarde, ainda tendo que me preocupar com o TCC, me preocupar com o TCC e por causa disso eu dormia como uma pedra. Em uma noite eu havia ido para a cama cedo, acho que era umas 9 horas da noite. Eu estava cansada, como nas outras noites, né? E logo apaguei. Nessa noite eu tive um dos piores pesadelos. Eu lembro que acordei, e isso no pesadelo, e estava um breu. Era tão escuro que eu não conseguia enxergar nada, mas podia sentir a textura de algo fofo embaixo do meu corpo. Mas pelo formato consegui perceber que estava deitada em um sofá. Também consegui escutar a minha respiração ritmada e calma, o sangue passando em minhas veias e até a textura da minha língua raspando no céu da boca. Porém, o escuro me apavorava. Em dado momento, eu comecei a sentir uma dor insuportável no peito que trancou minha respiração. Uma dor aguda que me fazia querer gritar, mas a garganta travada e a falta de ar nos meus pulmões me impossibilitaram. A única coisa que saía da minha boca eram baixos murmúrios de dor e eu só pedia para que tudo passasse logo. Os segundos foram passando e a dor era cada vez mais insuportável. Consegui sentir minhas pernas e braços amolecendo e formigando. Meu corpo ia perdendo as forças lentamente e o zumbido alto nos meus ouvidos me deixava cada vez mais confusa. Até que dei um salto e acordei em pé do lado da minha cama enquanto apertava minha mão em punho em cima do coração e respirava forte. Acendi o abajur e consegui perceber que o meu corpo todo tremia e as minhas roupas estavam encharcadas de suor, mas não tinha forças para tomar banho. Eu só consegui deitar novamente e apagar. Só acordei quando o despertador me avisou que era hora de levantar para mais um dia de trabalho. Meu dia transcorreu bem, mas aquele pesadelo não saía da minha cabeça, pois foi muito intrigante. Nunca havia sonhado apenas com sensações. Contei para o meu amigo de apartamento e para uma colega de trabalho. Eu queria, de alguma forma, tirar aquilo da minha cabeça, conversar. Pareceu uma solução uma solução viável no momento. Porém, foi no horário de almoço que aquele pesadelo voltou para me atormentar. Estava rindo e conversando com a minha colega de trabalho enquanto almoçávamos na minha sala, até que um colega entrou com um semblante abatido. Era o colega da outra empresa. Então logo fiquei preocupada, achando que poderia ser a onda de demissão novamente. Fulana, eu tenho uma notícia ruim para te falar. Não sei nem como começar. Ele deu uma pausa longa e continuou. Lembra do fulano? Pois é, ele morreu ontem à noite de um infarto em casa. Ele estava sozinho e só o encontraram hoje de manhã na sala da casa dele. O fulano que ele falava era o que tinha participado da minha entrevista. Eu fiquei chocada na hora e novamente o pesadelo veio à minha mente. Será que eu tinha de alguma forma previsto isso? Ou será que o meu espírito teve uma viagem astral e viu o que aconteceu, mas quando voltou só pôde trazer as lembranças das sensações? Eu realmente não sei. Não sei se foi coincidência ou não, mas esse acontecido me deixa com dúvidas até hoje. Então, estranho que essas premonições, às vezes a gente sonha. Eu vi esses dias aqui
foi num relato que a moça, ela sonhou que ela caía da cama do hospital e morria. Então foi toda hora que ela tentava dormir, ela sonhava com isso, que ela caía da cama e morria, sabe? E quando foi no dia seguinte, tinha um senhor no leito ao lado, ela escutou um barulho e ele caiu da cama, e agora eu não lembro se ele faleceu ou não. Mas, entendeu? No sonho, às vezes mostra uma pessoa, você sente as sensações ali com você, mas na verdade o ocorrido é com outra pessoa. É estranho, mas acredito que se encaixa em premonição, sim. Bora então para o próximo e último relato desta coletânea de hoje. É este daqui, o Estoque Assombrado. É uma moça que nos conta. Olá, Ana e Assombrados, me chamo Fulana, mas hoje vou contar um relato de uma amiga que me autorizou a enviar a história para o canal. Isso aconteceu em 2019, quando a minha amiga, que aqui vou chamar de Laura, trabalhava numa loja de fast food, que prefiro não revelar o nome também para preservar a identidade da minha amiga. Certo dia, ela foi designada para trabalhar na loja que ficava num enorme polo comercial que temos aqui na cidade, que é dividido em praça de alimentação, quiosques de fast food, espaço para eventos, estacionamento e um montão de lojas, a maioria de roupas. Uma parte do local é utilizada para estoque, e antes de Laura me contar essa história, outra amiga, a Celina, já tinha me falado sobre avistamento de espíritos por lá. Resumindo rapidamente aqui, a Celina me disse que antigamente pretendiam construir uma nova área de estoque num espaço não utilizado do local. Mas após vários funcionários terem sensações estranhas e avistarem coisas estranhas por lá, desistiram da obra. Dizem algumas pessoas que muito tempo atrás, quando ainda nem sonhavam em construir aquele polo, o lugar era um necrotério. Sim, o necrotério ficava bem nessa área dos estoques. Mas o povo fala tanta coisa, né? Que confesso que não sei se isso realmente é verdade ou se é história que inventaram para deixar tudo mais emocionante. Não sei se o local que a Laura mencionou é o mesmo ou próximo, pois nunca tive acesso a essa área do polo, já que nunca trabalhei lá, né? E é só para funcionários. O que aconteceu foi o seguinte: era início da noite, fim de expediente, Laura estava sozinha realizando os procedimentos necessários para fechar o quiosque, como limpar a máquina de sorvete, recolher todo o material, etc. Num certo momento, ela precisou fazer alguma coisa no estoque. O ambiente já estava meio sinistro, porque já era noite, né? E embora tivesse iluminação suficiente lá para enxergar tudo, ainda assim era meio esquisito. Eu sei que em alguns lugares aí do sul e sudeste demora para anoitecer, mas aqui, dependendo da estação do ano, já está escuro às 6 da tarde. E amanhece cedo também, por volta das 6 da manhã ou 5h20 da manhã, quando é verão. Voltando ao relato, a Laura abriu a porta do estoque e no mesmo instante sentiu um calafrio e se arrepiou toda, já pressentindo que algo estava para acontecer. Mesmo assim, ela entrou. E quando olhou para o lado direito do corredor, viu uma mulher de cabelos negros e longos, vestido branco também longo. Não era possível ver o rosto. Laura passou uns 2 minutos paralisada, sem conseguir nem ir adiante nem voltar para trás, para fora do estoque. Então ela decidiu seguir o seu trajeto e fazer o que tinha que fazer o mais rápido possível, mesmo morrendo de medo e ainda sem ter entendido que aquilo era um espírito. Chegando na porta do estoque, ela abriu a corrente, entrou e se trancou lá dentro. Foi aí que caiu a ficha e ela não conseguiu fazer mais nada do trabalho. Passou um tempo lá trancada e decidiu voltar. Quando ela passou pelo primeiro corredor, aquela mulher continuava lá, olhando para ela. Foi aí que ela saiu correndo e nos dias seguintes não quis mais saber de voltar lá de jeito nenhum. Se recusou de todo jeito a ir aos estoques novamente, pois depois dessa experiência, só de chegar no polo comercial ela já sentia uma energia diferente.
Ana, eu nunca trabalhei assim, no comércio. Eu sou atriz, artesã e escritora e costumo trabalhar em festas e eventos ou em casa. E do jeito que eu sou frouxa, mesmo depois de morar por 13 anos numa casa assombrada, da qual infelizmente nos mudamos há mais de uma década, eu fico feliz por nunca ter corrido o risco de passar o que a Laura passou. Porque se fosse eu, ia sair correndo e gritando pela pessoa mais próxima, mesmo que estivesse do outro lado do polo. Só voltaria para terminar o serviço se uma horda de seguranças fosse junto comigo. Não sei vocês, mas a descrição que a Laura deu desse espírito me fez lembrar da Sadako, do filme, que eu não gosto nem de falar, nem de pensar, nem de escrever o nome, mas eu tenho certeza que vocês conhecem. A Samara do Chamado. A Laura morre de medo de espíritos igual a mim. E até hoje acha estranho ter conseguido se sentir calma o bastante para ainda conseguir seguir em frente e entrar no estoque naquela hora. E então esse foi o relato. Um beijo para você, muito obrigada. Não sei, às vezes a gente pensa que em certo momento a gente vai ter uma certa reação e a gente, na realidade, acaba tendo outra, né? Vai saber. É aquele clássico espírito tipo Samara, não é? Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês e a gente se vê num próximo relato. Fui! Tchau, tchau!